Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Costura e Cia com Mari. Hoje a gente vai fazer essa linda blusinha, que inclusive foi a blusinha que ganhou lá no Instagram e no grupo, nos meus grupos, tá? Vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês já verem e já vai me acompanhando por lá, porque às vezes lá eu coloco muita coisa interessante, muito conteúdo e é muito bom que você me acompanhe por lá também. Mas já vou falar, é @Costura e Cia com Mari, mesmo nome aqui do canal, tá bom? Você vai me encontrar por lá. Então vamos lá. Eu tô aqui com mais de 1 metro, com 1 metro de tecido, 1,10 m na verdade. Mas, na verdade, pra essa quantidade daria para uma pessoa assim que tem um tamanho a partir de 46. Então eu vou usar a metade, tá? Se você... 70 centímetros, digamos assim, 70 centímetros já dá, tá bom? O que eu vou fazer? Se você tiver... Porque algumas pessoas falam, ah, Mari, faz roupa plus size pra gente. Então, se você quer fazer para uma cliente e ela for plus size, você vai dobrar dessa forma aqui, ó. Comprimento do tecido, dessa forma. E aqui você vai tirar, né, a sua blusa. Aí vai dar tranquilamente. Ah, Mari, mas eu tô fazendo para um tamanho menor. Tamanho 40, tamanho 38, tamanho 40... 42, você vai dobrar dessa forma, tá? Ele já está dobrado uma vez, só lembrando que ele já está dobrado. Outra coisa muito importante é você não ficar fazendo por partes. Tipo, vou cortar, aí depois eu corto outra parte. Isso dá erro. É muito importante já cortar com tecido dobrado, porque aqui já vai sair a frente e aí também vai sair as costas. Tudo bem, você pode cortar primeiro a frente e depois as costas, sem problema nenhum. Mas se você cortar com tecido aberto, a probabilidade de dar erro é muito grande, tá? Então, por isso eu sempre corto com tecido dobrado. E eu sei que quem tá iniciando aí, às vezes não tem essa noção. Aí, teve uma menina mesmo que falou pra mim que cortou, no final das contas não conseguiu encaixar, porque ficou avesso encaixando com o direito, não encaixou direito, sabe? Não ficou avesso com avesso, direito com direito. Então é muito importante já fazer isso, porque aqui tá espelhado, né? Já sai frente e costa, já sai ele espelhado quando a gente abre. Então faça sempre do jeitinho como eu ensino. E outra coisa importante é você assistir a aula até o final, porque tem muitas dúvidas nos comentários que são sanadas nas aulas. Se você não assiste as aulas até o final, não vai saber. Inclusive nome de tecido, que eu sempre falo, tá bom? Esse daqui mesmo é uma viscose. Você pode fazer em crepe, você pode fazer até mesmo em tricoline, tá? Então vamos lá. Eu precisei fazer essa introdução. Sei que algumas pessoas acham que eu falo demais, mas eu vou continuar falando, tá bom? Porque eu preciso explicar. Então vamos lá. Agora sim, eu vou utilizar essa blusinha minha que eu sempre uso aqui como molde. Como molde, né? Porque... você vai pegar uma roupa sua. Ah, Mari, por que você não coloca as medidas? Porque as medidas são pessoais. Então eu uso aqui com o meu tamanho. Imagina, o meu tamanho é 38. Você que tem aí um tamanho, digamos que 42. Se você usar essas medidas, vai ficar apertada. Por isso que eu dou dica de como fazer, mas não te dou as medidas exatas. Agora, se você quer a tabela de medidas... eu vou deixar o link do Instagram aqui, e lá no Instagram tem a minha tabela de medidas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou encaixar aqui, como é tecido plano, eu não preciso deixar muita margem, só a margem de costura, tá? E vou tirar o contorno de toda a minha peça. Depois eu trabalho a minha manguinha. Eu vou deixar o ombro um pouquinho maior, porque eu quero um pouquinho maior. Pouca coisa. E o decote eu vou fazer um decote V, ok? Então vou mudar o decote dela. Se você quiser deixar ela mais larguinha, porque ela é uma blusinha folgadinha, você pode também deixar, tá? Na hora que você estiver fazendo a sua aí. Então vamos lá. Agora é só cortar. Viu que eu dobrei 2 vezes? Porque aqui já vai sair frente e costa. Por isso eu não vou fazer o decote logo. Depois que eu cortar a parte das costas, aí eu tiro uma parte e a outra vai ficar pra frente e eu desenho o decote. Beleza?
Agora um ponto importante, para quem não tem overlock e quer fazer uma costura francesa, porque a gente vai fazer uma costura embutida aqui. Fica legal, fica bonita, é rápido de fazer, fica um acabamento impecável e você pode fazer para vender. Então, nesse caso, você precisa deixar aqui pelo menos 2 centímetros, tá? Deixei aqui 3, eu deixei uma folguinha e mais 3 centímetros de largura de sobra. Por quê? Eu vou costurar 1 centímetro para dentro e depois um outro centímetro para poder embutir aqui a minha costura. Então é muito importante você deixar aí a margem de 2 centímetros. Ah, Mari, você não deixou bainha. Tá vendo aqui? Cortei rente, porque essa blusa aqui é mais comprida. Eu quero ela um pouquinho mais curta, então eu cortei rente. Porque ela vai vir aqui assim, ó. A bainha vai ter mais ou menos uns 2 dedinhos, 1 a 2, depende, tá? Você pode deixar fininha ou mais larga. E você não precisa usar overlock, tá? Se você não tiver, você pode usar o zigue-zague da sua máquina. Agora eu vou separar uma dessas partes aqui. Uma vai ser para as costas e a das costas já está pronta. E a outra vai ser para frente, que a gente vai desenhar o nosso decote, ok? Bom, aqui é a parte da frente e aqui é a parte das costas. A parte das costas já está pronta, tá? Agora a gente vai para a parte da frente. Um detalhe importante, se você quiser colocar um revel, você pode, inclusive eu vou deixar uma outra aula aqui para você ver como que faz para colocar o revel, tá? Essa daqui eu não vou pôr um revel, eu vou colocar um viés, tá? Que é aquela... A gente vai cortar o viés aqui, você vai entender se você for iniciante e não souber, tá bom? Então vamos lá, agora vamos ao decote. Como que eu vou cortar o meu decote e saber que ele está certinho? Eu tenho aqui a minha altura da cava, tá? Tenho aqui a altura da cava, você pode posicionar uma régua, uma fita métrica. Aí eu tenho aqui. Aí daqui eu subo 3 centímetros, tá? Então a partir daqui eu posso cortar o meu decotezinho, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou cortar subindo um V em direção ao meu ombro, até aqui. Pronto, o decote está cortado. E aqui, ó, já está praticamente pronto. Agora o que eu preciso? Preciso do meu viés. E no caso, se for o revel, você vai precisar tirar o contornozinho aqui, tá bom? Se você observar, ó, minha peça ela saiu espelhada, porque eu cortei com tecido dobrado. Então, quando eu abro, ó, ela já tem a frente inteira e as costas inteiras. Se eu cortar separadamente, eu posso ter problemas ao encaixar minha peça, tá bom? Então, se você corta tudo pelo avesso, corta tudo pelo avesso. Se é tudo pelo direito, é tudo pelo direito, mas tente cortar sempre dobrado. Agora vamos lá. Tem a nossa manguinha, né? A nossa manguinha, você pode deixar aí 10 centímetros. Deixa eu pegar aqui. Temos a nossa cava. Você precisa ter a noção de quanto que tem na sua cava. Então, você vai pegar a fita métrica e vai medir a sua cava e duplicar. Ó, tem 22, dá 44. 22 vezes 2, né? Então, 44 centímetros. Só que 44 centímetros ainda é pouco. Então, eu vou colocar um pouquinho mais que é para mim franzir. Então, eu vou colocar aqui 60 centímetros, tá? Essa daqui vai ser a minha manguinha. Esse daqui não é um franzido muito não, tá? Mas que você pensa que é muito, não é. Então, eu acrescentei aqui 15 centímetros. 15 centímetros para franzir, tá? Além do que tem a minha cava. Ok? Então, vamos lá. Eu vou precisar cortar 2 vezes, porque eu tenho 2 mangas, né? 2 manguinhas. Ó, vai dar aqui no finalzinho, tá vendo? Do meu tecido. Tá sobrando só um pouquinho. Aí eu já tenho aqui a minha largura. Eu vou dobrar aqui. E agora eu quero o comprimento da minha manga. Se você quiser mais curtinho, você deixa mais curtinho. O mínimo que eu recomendo deixar é 10 centímetros. E o máximo 20. Lógico que 20 é muito grande. Se você quiser aquela manga bem, né? Eu vou deixar aqui 12 centímetros. Só que eu vou deixar mais 2 por causa da costura. Então eu vou cortar nessa altura aqui. Lembrando que isso aqui é praticamente uma manga mesmo, tá?
Com relação a esse comprimento, para qualquer pessoa vai servir. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho um... Deixa eu arrumar aqui. Eu vou curvar aqui em direção a essa ponta. Por quê, Mari? Porque aqui eu vou franzir e ele vai ficar meio curvo aqui na borda. Só lembrando que aqui eu ainda vou fazer bainha, tá? Se você quiser a manga mais curtinha, você deixa, tá bom? Você viu, né? Eu peguei da ponta e vim curvando. Não tem uma medida exata. Então, você vai ter que ter essa noção visual mesmo, que você vai fazer uma curva. Porque essa parte aqui, quando você encaixar na blusinha, que você fizer você pode deixar reta, não tem problema nenhum. Mas quando você deixa curva, o acabamento fica mais bonito, sabe? Na hora de encaixar a manguinha. Você vai entender na hora que a gente for encaixar. Aí eu vou pegar aqui. Temos duas partes, né? A gente sempre trabalha, ó, tá vendo? Por isso que é importante cortar com tecido dobrado, ó, avesso e avesso. Então, não vai dar erro. Uma vai ser para um lado, outra vai ser para o outro, tá? Aqui, na hora que eu franzir aqui, encaixar na minha manga, vai ficar assim. E essa parte aqui, ó, vai ficar arredondada, tá bom? Então, agora a gente vai cortar o nosso viés pra gente ir pra costura. Aqui no viés, eu vou cortar nessa direção, pegando aqui da minha ponta, vindo nessa direção aqui, tá? Por quê? Porque é o sentido, tá vendo? Do viés do tecido, é como se ele esticasse. Essa viscose, ela não estica, ó. Mas nesse sentido, é como se ela esticasse, ó, ela dá uma esticada. Nesse sentido do comprimento também não estica. Então, é como se você pegasse da ponta, nesse sentido aqui. Aí, quanto que eu preciso? Olha, sinceramente, 3 centímetros dá, mas eu aconselho você deixar 4, depois você corta na medida que você vê, ficou muito grande, aí você vai e corta. Porque é melhor deixar um pouquinho a mais do que a menos, né? Então, vamos lá. É importante marcar, você pode marcar com um giz, para poder ficar certinho, tá? Às vezes a gente já tá com o tamanho certo na cabeça, porque a gente já tem costume, já tem prática, mas quem não tem, é importante marcar direitinho. Então você vai marcar com a régua, com a caneta, tá bom? Então, bora lá para a máquina. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fechar os ombros. Na verdade, um dos ombros, tá? O segundo ombro a gente vai fechar depois do viés. Então, vamos fazer o seguinte. Posiciona direito com direito, deixando a peça pelo avesso, que é por onde você vai costurar, tá? E agora eu vou deixar um recadinho importante para você. Presta muita atenção. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu WhatsApp, na verdade do grupo VIP. Eu vou colocar uma promoção super mega agora em dezembro. Então, assim, para você que não aproveitou as promoções de Black Friday, é a hora de você aproveitar agora, porque essa promoção estará imperdível e vai ser só agora em dezembro, porque depois eu vou mudar tanto o valor do curso quanto algumas informações importantes. Isso você vai ter lá no grupo, é importante você entrar para ver, tá? Então, entra no grupo para você entender melhor. E na próxima segunda-feira, dia 12, teremos uma live aqui às 20 horas, tá bom? Então, é o seguinte, eu decidi que eu vou fazer costura francesa, então a gente não vai costurar direito com direito ainda, a gente vai costurar avesso com avesso. Dessa forma aqui, coloquei o avesso, tá? E avesso, como se fosse costurar pelo lado errado, é isso mesmo. Aí você costura os ombros, costura os 2 ombros, tá? E depois a gente vira pro avesso e costuramos novamente. Ok? Aí sim vai ficar para o avesso, você vai entender direitinho. Essa se chama costura francesa, que é uma costura embutida. Eu tenho certeza de que você vai amar essa blusa mesmo sendo iniciante na costura. Então, costura e costura.
Depois de costurar os ombros pelo lado direito, aí agora sim você vai costurar pelo avesso. Se você sentiu que essa parte ficou muito grande, você refila e deixa ele mais curtinho. Mas não muito curtinho para não desfiar, não descosturar, tá? Aí você pega a sua tesoura e dá uma refiladinha. Refilada é cortar o excesso, tá? Dessa forma aqui, ó. Ok? Aí é só virar pelo lado avesso, tá vendo que ficou embutida? Aí agora você costura, deixando aqui 1 centímetrozinho de margem. E faz isso nos dois ombros. Aí ficou assim, como você pode ver, ó, embutida a costura, por dentro a costura bonita, uma costura limpa. E por fora assim, tá? Aí repita no outro ombro, aí após fazer isso, aí agora a gente vai colocar o viés no decote. Vamos então à colocação do viés, tá? Como a gente já fechou aqui, como você já viu, os ombros estão fechados, a gente pode começar assim pelo ombro aqui, mas você vai encaixar o seu viés, tá? Eu vou encaixar ele pelo direito, deixa eu virar aqui esse lado. Porém, dessa forma aqui, ó. Aqui eu tô encaixando meu viés pelo direito, tá? Aqui a gente vai costurar em volta de todo o nosso viés, ok? Vai ficar assim, depois quando eu virar. Esse viés é muito fácil de colocar, qualquer um pode conseguir, tá? Dessa forma aqui. Existem várias formas de colocar viés, essa é uma das. Aí vou alfinetar todo em volta e vou costurar. Depois de costurado, se você tiver overlock, você pode passar na overlock. Se não tiver, você pode passar no zigue-zague, dobrar pra cima e passar uma costurinha. Ele vai ficar assim. Aqui no meio tem um detalhe muito importante. Eu vou te mostrar na hora que eu estiver costurando, que é pra você deixar esse V um V. Porque a maioria das pessoas que colocam um viés, no final das contas, acaba ficando um Uzinho no lugar do V, né? Então é muito importante você assistir tudo direitinho, tá? Por isso que eu falo, tem detalhes que é importante assistir a aula toda para você entender. Então vamos lá, vou costurar aqui em volta, vou prender com o alfinete e a gente vai costurar. Agora que você costurou, tá vendo? Aqui eu deixei assim, transpassei um pouquinho e depois cortei. Porque aqui eu medi toda a minha peça e coloquei ela encaixadinha. Agora o que você vai fazer? Se você tiver overlock, você vai passar no overlock. Eu vou fazer como se eu não tivesse overlock, tá? Como eu tô ensinando toda a peça sem overlock, vou fazer isso aqui. Aí você vai passar no zigue-zague se você não tiver overlock, em volta de toda a sua gola, tá? Pra dar acabamento aqui. Então, o que que você faz? Isso aqui é um detalhe muito importante, tá? Você vai baixar a sua agulha aqui, vou começar daqui do ombro. E você vai colocar um pontinho dentro, um pontinho fora. Vai colocar no zigue-zague. E você vai trabalhar assim, tá? Se for um tecido muito fininho, o ideal é você dar uma dobradinha nele para que ele não fique, sabe, aquele tecido... Se fosse um tecido bem extremamente fininho, eu dava uma dobradinha assim na pontinha, ó, e passava meu zigue-zague, tá bom? Porque daí ele não ficaria embolando. Aí agora, ó, faço isso aqui para dar acabamento em volta de toda a minha gola, meu decote, tá?
Ok. Agora você vai passar, tá vendo? Isso aqui joga pra cima e você vai passar uma costura em cima do seu viés, tá? Em volta dele todinho. Mas antes, você vai chegar aqui no decote, na parte do V, essa partezinha aqui, tá? Você vai ver onde que é exatamente. Ó, mede a sua gola, confere direitinho, é bem aqui. E você vai jogar pro avesso dessa forma e vai costurar fazendo um Vzinho aqui, tá? No reto. Vai ficar assim, e assim a sua peça ela vai ficar com acabamento mais perfeitinho. Agora você vai fazer uma costura em volta de toda a peça. Tá vendo essa parte aqui como ficou? Você vai passar uma costurinha assim. E vai costurar fazendo pesponto em toda a sua peça. Jogando toda essa costura pro lado do viés, tá? Assim. Chegando aqui no meio, você para aqui dentro, com a agulha dentro e volta a peça costurando e continua costurando, tá? Vira aqui a peça e vamos lá. Agora você vai pegar a sua manga, vai marcar o meio, tá? Pra você não perder o meio. Aí você só dobrar e marcar o meio. Eu vou marcar com alfinete mesmo, mas você pode marcar com um pique, tá bom? E vai franzir. Primeiro você vai passar uma costura em ponto de franzir, no seu ponto mais largo, tá? Ponto reto. E depois você vai franzir e encaixar. Tá vendo aqui essa parte que a gente fez a curva? Tá? É essa parte aqui que a gente vai franzir. Essa parte reta é a parte da bainha. Inclusive, você pode fazer a bainha primeiro, tá? Já deixar ela com a bainha pronta. Já vou ter que fazer logo a bainha, porque daí ela fica pronta pra gente trabalhar. E pra fazer a bainha é muito fácil. Você vai dobrar uma bem fininha, 2 vezes, tá? E aí você costura aqui fazendo a sua bainha. Prontinho, eu acabei de fazer a bainha, eu mudei de máquina porque a outra começou os pontos ficarem ruins, deu um probleminha lá nos pontos, aí eu tive que mudar. Aí eu franzi, tá? Passei no ponto de franzir e franzi a manguinha, tá? Vai ficar assim, tá? Franzidinha. Aí a outra, mantém o tamanho das duas, o mesmo tamanho, tá? Marca o meio, aqui eu marquei o meio, ó, com um alfinetezinho, que é muito importante. Aí mede, vê se as duas estão no mesmo tamanho, no mesmo franzimento, tá? Aí sim, ok. Aí agora aqui tenho a minha blusa, ok? Nessa parte aqui eu não vou fazer embutida, tá? Vou fazer normal. Então eu vou costurar aqui, ó, marcando o meio vai pro ombro. Opa, desculpa. Marquei o meio aqui tá no ombro. Deixa eu segurar aqui. E agora eu só vou prender aqui a minha manguinha, tá? E vou costurar, certo? Começando aqui da pontinha, ó. Aí eu vou costurar até o final, tá? Aí faço isso nas duas mangas, lembrando de manter o mesmo tamanho, para as duas mangas ficarem iguais. Então vamos lá. Aí depois é só fechar as laterais. Aí fecho primeiro pelo direito, depois pelo avesso e faço a bainha, tá? Então acompanha aí.
Agora a gente vai costurar aqui por fora, tá? Vai costurar as laterais, aí depois a gente faz a bainha. E aqui você passa no zigue-zague ou na overlock. Aí depois de passar, você vai dobrar aqui pra dentro e vai passar uma costura em volta de toda a sua manga, prendendo ela pra dentro, tá? Vai ficar bem linda. Aí agora, feito isso, aí você termina seu trabalho. Então vamos lá. Você vai dobrar pra dentro, se você passar na overlock ou no zigue-zague, igual a gente fez com a gola, tá? Com o decote. Aí você dobra pra dentro e passa uma costura em volta de toda a sua blusa, a sua manga, né? Prendendo aqui, tá? Dessa forma aqui, ó.